2006 que aconteceu o meu encontro com Cristo, sabe? E isso aconteceu em Minas Gerais, foi atrás de um paiolzinho de milho lá. E eu estava num momento muito difícil, estava no último ano de faculdade. E por mais que eu me achava uma pessoa boa, uma pessoa feliz, eu não conhecia a alegria de verdade, né? E aquele texto de Filipenses 2 que trouxe o meu coração para Jesus, assim, sabe? Porque falava de considerar o outro superior a si mesmo, de ver a necessidade do outro antes da sua e fazer isso por humildade, porque Cristo foi assim, né? Ele sendo o próprio Deus, ele não quis ser como Deus, né? Ele se fez como um de nós. E aquilo mexeu com o meu coração e me fez perceber quem eu era de verdade. E eu tinha que fazer duas perguntas para Deus. A primeira era: Deus, quem é o Senhor de verdade? E a segunda era: Deus, qual é o seu plano para a minha vida? E quando eu fiz a primeira pergunta, ele me humilhou diante daquela palavra, e ele me mostrou quem eu era de verdade. Porque a minha relação com meus pais, a minha relação com outras pessoas era um lixo, e eu não sabia disso. E eu pude ver quem era o Lucas de verdade. E quando eu fiz a pergunta: então Deus, e agora qual que é seu plano para a minha vida? Aí foi quando eu fui no chão. Porque ele disse muito forte no meu coração que era para eu esquecer tudo que eu já tinha planejado e que eu começaria a viver dali para frente os seus planos, né? E aquilo marcou muito, né? Transformou muito o meu modo de ver. A partir daquele momento a vida já não tinha sentido para mim daquela forma que eu vivia, né? E aí eu comecei a perseguir a Deus, a Jesus Cristo, e saber dele o que ele queria de mim. Logo ele me mostrou a relação com missões, né? Me mostrou que eu não estava aqui nesse mundo por acaso e que eu tinha uma missão para cumprir. E eu fui percebendo na leitura das escrituras da Bíblia, né? Esse plano, e que eu estava aqui para anunciar essas boas novas. E logo ele me deu uma visão que foi muito impactante, né? A maioria dos missionários não costuma ter uma visão, né, assim, sobrenatural. A maioria obedecem somente o chamado de Deus e essa coisa de ir por todo mundo e pregar o evangelho, mas ele me deu uma visão específica, onde eu via muitos jovens mesmo dando a vida por causa do evangelho de Cristo e anunciando Cristo, principalmente nos lugares de perseguição, né? E isso impactou muito a minha vida, porque Cristo mostrou que não só esses jovens, mas que eu poderia ser um desses jovens, né? O chamado foi há 7 anos atrás. Eu estava passando por situações difíceis na minha vida. Hoje fala-se muito de depressão, mas na época quando se falava eu não sabia que era isso que eu estava passando naquele momento, mas era exatamente isso. E aí uma pessoa muito especial olhou bem pro meu olho e disse: Jesus te ama. E eu pensei: alguém me ama? Aquela fase de adolescente deprê. E eu quis saber mais desse Jesus, porque essa pessoa que me falou era uma pessoa super descontraída, usava Black Power, roupas diferentes, e eu tinha aquele estereotipo de crente, de que era tudo gravatadinho, que não podia dançar, e eu vi um cristão autêntico, diferente, e eu dei crédito no que ele estava falando. E eu comecei a ouvir sobre Jesus, ele me levou a alguns eventos gospels, aqueles eventos de música, e foi quando um dia específico que eu entendi que num pequeno teatro simples, um jovem segurando uma cruz, carregando uma cruz, fazendo um personagem de Jesus, e eu entendi naquele momento, Deus falou exatamente no meu coração de que a cruz que Cristo carregou, o sangue que ele derramou podia perdoar os meus pecados, e era isso que ele estava fazendo naquele momento, me purificando. E eu me senti livre, eu me senti perdoada, eu me senti feliz. Eu lembro que eu voltei na rua saltitante. E a partir daí, frequentando a igreja, eu comecei a me questionar. E é sobre esse questionamento que eu respondo ele agora como minha forma de vida. Que é: por que eu aqui dentro da igreja estou ouvindo tanta coisa que me edifica e os que estão lá fora não estão ouvindo? Foi um questionamento genuíno, como eu posso dizer? Eu não entendia de missões, não entendia. Foi natural, foi genuíno, foi ingênuo. E aí eu comecei a fazer o seminário teológico para poder entender mais sobre a Bíblia e responder essa pergunta. Eu podia fazer alguma coisa. Foi quando eu conheci o mundo de missões, o mundo de que todo cristão é chamado para testemunhar. A minha visão da Mongólia começou logo que Deus me chamou para missões, né? Quando ele me mostrou missões, logo ele me mostrou o país da Mongólia. Eu não entendia muito bem, mas eu sabia que eu tinha que ir para aquele lugar. Ardia no meu coração o desejo de ir para esse lugar. E então eu vim para São Paulo me preparar para esse chamado missionário. E foi onde eu conheci a Juliana, né? No Betel Brasileiro, no seminário. Ela também estava lá estudando para se preparar para responder esse chamado de Deus. E aí lá a gente
se casou, né? A gente logo veio a Flora, que entrou na nossa vida para alegrar a nossa vida e dar um sentido maior. E ela com esse despertar também de Deus, né? A Flora desde pequena ama a Deus de uma forma muito legal. E ela sempre está conosco em todos os lugares, né? Eu e a Juliana, a gente trabalhou com plantação de igreja durante 4 anos no Brasil, né? Principalmente no sertão nordestino, em projetos de férias e numa congregação da nossa igreja, né? Aqui no extremo de São Paulo. Foi muito bacana a experiência que a gente teve ali, porque a gente tem hoje discípulos, adolescentes lá que querem ir para países de perseguição, então foi muito legal. Então, a Mongólia, hoje, ela é um país menos populoso do mundo, né? Por extensão, assim, por metro quadrado, ele é o país menos populoso. Mas é incrível a história da Mongólia. O mongol é um povo resistente. O mongol é um povo muito sofrido, porque eles enfrentam condições climáticas muito severas, né? No inverno, por exemplo, a temperatura chega a menos 50 graus. E é um povo que sempre soube lidar muito bem com essas coisas, né? Eles são, de maioria, nômades. E quando está muito frio no lugar, eles migram para outro lugar para poder sobreviver. E eles têm uma criatividade muito grande para sobreviver em meio a essas dificuldades, né? E o povo cristão lá, aqueles que têm conhecido, têm tido encontro com Jesus naquele lugar, eles têm se tornado um povo muito apaixonado pela obra de Cristo, porque isso já está na cultura deles. E por no passado Gengis Khan ter conquistado quase toda a Ásia, né? Então eles apropriaram disso de uma forma muito forte em sua cultura. E então agora eles têm o desejo de, com a mensagem de Cristo, fazer a rota de Gengis Khan. E é justamente a janela 1040, o local onde precisa ser mais alcançado hoje. Isso tem assim, me deixado apaixonado por essa nação e um desejo muito grande de conhecer e servir neste lugar. Porque eu nunca imaginava que Jesus tinha me chamado para um lugar tão maravilhoso, né? Os missionários que eu conheço lá hoje têm dito que o povo mongol tem experimentado o poder de Deus como na igreja primitiva. Eles têm amado um ao outro de uma forma muito linda, né? E hoje eu queria convidar você aqui hoje, né, que está vendo esse vídeo, para você ir conosco para a Mongólia. Né? A gente já doou toda a nossa vida, eu já deixei minha profissão, a Juliana também, toda a nossa vida a gente entregou nas mãos do Senhor Jesus para poder ir para este lugar e fazer discípulos de Jesus neste lugar. Só que Ele não chamou a gente sozinho, Ele chamou eu e chamou você. E como que você pode contribuir para isso? Você pode sacrificar sua vida em oração, porque a gente não vive sem oração. A sua oração é a nossa força, a sua oração é a nossa coluna, mas também você pode contribuir financeiramente, porque é um lugar muito distante, um lugar onde há poucos voos, um lugar de difícil acesso, e por isso viajar para lá não é barato, né? A gente está planejando agora viajar em julho, e a nossa viagem, só as passagens, vão ficar em mais ou menos 11 a 12 mil reais. Né? E eu queria convidar você, a gente tem até dia 17 de julho para pelo menos comprar as passagens para a gente poder ir. E queria convidar você para ofertar para a gente. Se você tem recursos desse mundo, vem fazer a sua contribuição para a gente. Né? A minha conta no Itaú é 7752, agência 7752. E a conta corrente é 04563, dígito 8, /500. O /500 é porque é conta poupança. Né? A gente se depositando lá, a gente sabe que você está depositando para a nossa viagem. E você pode ser um parceiro mensal também, a gente ainda não tem o nosso recurso mensal. E para ser nosso parceiro mensal é só entrar em contato conosco pelo e-mail que vai aparecer logo aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todos aí. E obrigado por tudo, pelas orações, pelas ofertas que já têm vindo pra gente. Obrigado para você que tem escutado aí, tem tido esse desejo de estar com a gente nessa missão. Um abraço a todos, vamos lá, rumo à Mongólia, nós todos estamos esperançosos, né? Hoje a gente tem aí 7 mil reais na nossa conta e a gente precisa ainda de mais 8, né? Até dia 17, e a gente está esperançoso que Deus vai levantar, porque Ele sempre foi fiel a todos os chamados dEle para nós e para todos o que Ele chama aí por esse mundo, para fazer a sua obra e por todo esse mundo anunciar as boas novas e fazer discípulos da sua mensagem de vida eterna. Um abraço a todos, vamos junto aí, rumo à Mongólia. Um abraço, fica com Deus.